estudantes! Tudo bem? Puxa, é uma alegria enorme estar com vocês aqui novamente para mais uma aventura pela história e pela cultura de Curitiba, não é mesmo, professora? Isso mesmo, pelas diferentes etnias. Isso mesmo, vocês devem estar lembrados que nas nossas últimas aulas a gente veio falando de alguns povos que ajudaram a construir Curitiba e a nossa cultura, a cultura curitibana. E hoje eu, professora Sandra, e a minha colega professora Adriane temos uma missão quase impossível. Isso mesmo, nós vamos passar por vários espaços que homenageiam vários povos diferentes. Vamos lá então, professora, vamos começar? Vamos, mas, como sempre, precisamos tomar alguns cuidados e pegar o nosso material. Precisamos lavar as mãos. Esse é um cuidado diário e muito importante que temos que ter com a nossa saúde. Tá bom? Então agora nós vamos dar um tempinho para vocês. Vamos lavar as mãos, pegar os materiais e logo em seguida estaremos de volta. Eu vou demorar um pouquinho mais para voltar. Vou voltar quase no final da aula. Aí, quando voltarmos, vamos ficar com a professora Sandra. Tudo bem? Prontinho, agora sim, já pegamos o material, já lavamos nossas mãos e como a professora Adriane falou, eu vou dar continuidade da nossa aula. Ou melhor, eu vou iniciar, logo mais a professora Adriane retorna. Combinado assim, pessoal? Vamos lá então. Observem aqui esse slide que está na nossa tela. A gente lembra que nós já conversamos sobre os povos portugueses, sobre os suíços, sobre os ingleses, sobre os alemães, mas nós também sabemos que não foram só esses povos que constituíram Curitiba, não é mesmo? A gente tem também outros povos tão importantes quanto esses 4 que eu acabei de citar, sem falar, claro, nas etnias indígenas, que já viviam aqui muito tempo antes da chegada desses outros povos, não é mesmo? Mas isso é assunto para uma outra aula, porque nós vamos ter um outro momento para falar das etnias indígenas. Agora, nós vamos então voltar a falar da chegada desse pessoal que veio de outro continente para cá. Vamos lá então? Observem aqui na tela. Portugueses, húngaros, italianos, austríacos, espanhóis, holandeses, sírios, suíços, libaneses. Nossa, quantos foram esses povos, não é mesmo? E cada um deles, quando vem morar para cá, traz a sua cultura, traz os seus hábitos, os seus costumes e acaba trazendo para a gente e a gente acaba assumindo então tudo isso também. Por isso a gente fala que nós somos uma mistura de todos os outros povos, não é mesmo? Interessante isso, não é?
Mas a gente tem que lembram lá na aula dos portugueses que a gente falou lá de antes de 1500? Verdade. Lembram então disso? Teve uma época que teve uma chegada grande de imigrantes aqui no nosso país. Mas esse é um processo que não parou mais desde 1500 até os dias atuais. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos em frente então? Para homenagear essas pessoas todas, aqui em Curitiba, nós temos vários espaços que a gente chama de memoriais. Vamos ver o primeiro deles? Observem aqui comigo. Esse que nós estamos vendo aqui na nossa tela fica lá na Praça Zumbi dos Palmares e é um memorial africano. Ele é muito bonito e ele foi construído no ano de 2010. Nessas colunas vermelhas que vocês estão vendo aqui na nossa tela, a gente tem a representatividade de 54 países que formam o continente africano. Isso mesmo, então são 54 colunas vermelhas, mais 2 colunas que são diferentes, que têm o dobro de tamanho de altura e são de outra cor, são amarelas. Vamos olhar aqui na próxima imagem. Olhem só, nessa primeira imagem aqui a gente vê bem claro essas colunas amarelas. Uma delas representa a educação e a outra representa a cultura. Na segunda imagem a gente consegue ver uma outra representação bem interessante. Observem ali. Aquilo ali é um mosaico construído com pedras brancas, vermelhas e pretas que faz a representação do mapa do continente africano. Mas eu quero também chamar a atenção de vocês para uma outra imagem que a gente consegue ver aqui, bem no pezinho aqui da nossa fotografia. Lembram? Vocês já tiveram uma aula sobre isso lá com a professora Valéria. São os adinkras. Lembram disso? São símbolos africanos? Então, também estão representados ali na calçada e nas colunas amarelas. Esse lugar é muito interessante e faz então uma homenagem aos povos, às etnias que vieram lá do continente africano para cá. Para conversar com a gente um pouquinho sobre essas pessoas que vieram de lá para cá, nós vamos trazer para vocês agora uma fala da professora Fabiola. A professora Fabiola, além de ser uma professora da Rede Municipal de Educação, trabalhar com educação de jovens e adultos, também é conselheira do Conselho Municipal de Políticas Étnico-Raciais. Vamos ouvi-la? Oi, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Fabiola, vocês já me conhecem, né? E eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre a história da população negra no Brasil. Vocês sabem que esse é o assunto que eu gosto, né? Bom, um dos aspectos importantes é a gente pensar que a história que a gente conhece sobre o povo negro não é exatamente o que a gente deveria conhecer. Tem uma história que a gente não conhece. Sabe quando a gente pensa no negro e imediatamente pensa em escravidão? Ou o contrário, pensa em escravidão e imediatamente pensa numa pessoa negra? Pois é, isso não deveria ser assim, porque ser escravo é uma condição. O negro não foi sempre escravo, nem foi, a escravidão foi só com o povo negro. A escravidão ou a escravização foi um momento da história do povo negro. Se a gente pensar nos negros antes de chegarem no Brasil, eles já tinham uma vida nos seus países, nas suas nações, seus reinos, sua tecnologia, seus conhecimentos, sua forma de viver. Quando eles vieram para o Brasil e se tornaram escravos, aí a escravidão, o processo da escravidão aconteceu, ainda assim, nem todos os negros que estavam no Brasil eram escravos. Alguns trabalhavam, alguns estudavam e mesmo os escravizados tinham condição de buscar um trabalho e buscar um estudo para ir atrás da sua própria independência, da sua própria alforria. E isso também aconteceu. Até mesmo antes da abolição da escravatura, lá naquele 13 de maio, antes dessa assinatura do documento, muitos negros, muitas negras já tinham conquistado a sua autonomia, a sua independência, a sua alforria e já viviam e trabalhavam aqui em Curitiba mesmo. Muitos negros e negras tinham trabalho, profissões, eram pedreiros, construíram igrejas famosas, trabalhavam com o couro, trabalhavam com
estudavam, né? Trabalhavam com doces, com culinária, estudavam. Isso tudo deixou para nós, brasileiros, uma história, deixou para nós uma influência, uma cultura que a gente traz até hoje, na nossa língua, na nossa musicalidade, na nossa arte, né? No nosso jeito de ver o mundo também. Tem uma estudiosa chamada Lélia Gonzalez que diz que o que a gente fala é o pretuguês. Olha que legal, pretuguês. Por quê? Porque a gente mistura tanto conhecimento de língua africana, que quem já assistiu uma aula eu falando sobre isso, como língua indígena e como o próprio português que nos trouxeram os colonizadores. Legal, né? Eu espero que tudo isso que a gente tenha conversado agora, muito rapidamente, tenha ajudado você a pensar o quanto a presença do povo negro no Brasil foi muito mais do que ser apenas escravo, certo? Pensa nisso e conta isso para todo mundo. Muito bem, não é, pessoal? Interessante ouvir a professora Fabiola. Ela nos conta um pouco, então, dessa população que veio para cá e trouxe para a gente tantas contribuições na nossa alimentação, né? A gente tem essa contribuição na nossa religiosidade, na nossa dança, na nossa música, nos nossos instrumentos musicais e também no nosso vocabulário. Dengo, chamego, são todas palavras que vieram junto com os africanos para cá. Mas isso também nós vamos ter logo mais, quando o tempo for passando, um espaço específico, uma aula específica para falar melhor desta cultura tão rica. Combinado assim? Vamos para o nosso próximo espaço então. Vocês conhecem essa fonte? Essa fonte fica lá na Praça da Espanha. Isso mesmo, ela foi inaugurada em 1955. Mas esse espaço já era muito famoso em Curitiba antes mesmo de ele ser uma praça. Sabe por quê? Ali se criavam cavalos de raça e foi um dos primeiros espaços de Curitiba dedicado a pomares e ao cultivo e produção de uva e de vinhos, inclusive premiados internacionalmente já naquela época. Interessante, não é mesmo? E essa praça, ela faz então uma homenagem aos espanhóis, pessoas também tão influentes e tão importantes na nossa cultura. Para a gente falar um pouquinho dos espanhóis, embora a gente já saiba que os espanhóis vieram lá na época junto com os portugueses, a gente resolveu trazer para vocês uma curiosidade. Bem mais para cá no tempo, os espanhóis ficaram conhecidos pelo entretenimento. E nós vamos falar hoje de 3 especificamente. O Manuel Latifi, por exemplo, ele se dedicava a fazer touradas. Isso mesmo, touradas em Curitiba, você consegue imaginar isso? Pois é, mais ou menos em 1896, nós tínhamos touradas em Curitiba, promovida por esse espanhol. Ali naquela Plaza de Touros, fica hoje a Praça Santos Andrade. E aquela construção lá atrás que a gente consegue ver, que parece um castelinho, ele era o Colégio Sion, depois Colégio Santa Maria e atualmente ele faz parte da Capela Santa Maria. Com o passar do tempo, Manuel Latifi se associou a outros 2 espanhóis. Isso mesmo, o Francisco Serrador Carbonell e ao espanhol Antônio Gadotti. E os 3 juntos expandiram seus negócios e criaram o Parque Coliseu Curitibano. Sabe o que acontecia ali? Cinema. Isso mesmo, eles foram os primeiros a projetarem regularmente sessões de cinemas. Não foi a primeira projeção em Curitiba, isso já tinha acontecido, mas tinha sido um episódio isolado. Foram esses espanhóis que instituíram então os cinemas de tempo em tempo, que hoje a gente chama de sessão de cinema. Além disso, os espanhóis trouxeram também para a gente muitas outras influências muito importantes. Observem aqui, lá na Praça da Espanha nós temos também uma Casa da Leitura. E essa Casa da Leitura chama Miguel de Cervantes, em homenagem ao famoso escritor de Dom Quixote de La Mancha, espanhol também. Além disso, os espanhóis trouxeram para a gente, na nossa alimentação, a paella, que nós assim chamamos, e alguns tipos de presunto. Interessante, não é mesmo? Mas
Vamos em frente, vamos conhecer outro povo agora? Vocês conhecem esse espaço? Já tiveram a oportunidade de ir até lá? Olha só, nós estamos falando aqui do Memorial da Imigração Polonesa. Vejam, nós já falamos dos povos do continente africano, já falamos dos espanhóis, agora nós já estamos nos poloneses. Esse bosque polonês foi inaugurado em 1980, logo após a passagem do Papa João Paulo II aqui por Curitiba. Mas por que, professora Sandra, após a passagem do Papa? Porque o Papa, ele era de origem polonesa e o nome dele era Karol Wojtyła. Muito interessante, né? Vocês já conheciam essa informação? Então, foi construído esse memorial. Essas casas que a gente vê ali na imagem são casas originais, que vieram de Araucária e também da colônia Murici, em São José dos Pinhais. Vamos em frente. Em 1991, foi erguido ali na Mateus Leme esse portal em comemoração aos 120 anos da imigração polonesa. Se a gente observar nos detalhes dessa imagem, a gente consegue ver ali os lambrequins. Isso são detalhes de madeira da construção típica polonesa. E por falar em poloneses, nós vamos falar de um polonês especificamente. Este senhor aqui. Olha só, o nome dele é Sebastião Edmundo Woś Saporski e ele nasceu na Polônia em 1844. Por que será que a gente trouxe ele para a gente conversar um pouquinho sobre os poloneses? Porque ele foi considerado o pai da imigração polonesa no Brasil. Isso mesmo, foi ele quem trouxe para Curitiba os poloneses. Ele era nascido então lá na Polônia, como eu já falei. Já na fase adulta dele, Polônia vivia um processo de conflitos por conta das terras. E ele foi convocado a lutar pelo exército da Prússia. E isso, insatisfeito com essa situação, veio embora. Mas ele não desceu aqui em Curitiba, no Paraná. Quando o navio que os trouxe para cá parou no porto de Paranaguá, ele optou por não descer e foi para o Uruguai. Ficou mais ou menos um ano lá no Uruguai e voltou para cá e se estabeleceu em Santa Catarina. Mais ou menos lá em 1870, ele veio para Curitiba e, com o auxílio de um colega seu que era padre, ele expôs as suas ideias de trazer então esses povos poloneses para Curitiba. E ele conseguiu conversar com as autoridades da época e essa ideia foi muito bem aceita. Então ele mudou-se para cá e trouxe consigo outras famílias polonesas. Observem aqui na nossa imagem. Essa primeira fotografia é a primeira casa dele aqui em Curitiba, em 1883. Ficava ali mais ou menos nas Mercês. E a segunda imagem é a segunda casa dele em 1892, quando ele já era casado, né, já tinha seus filhos. Ele tinha então uma chácara onde hoje funciona um hospital ali nas Mercês. Sebastião Saporski foi professor de matemática, ele foi engenheiro agrimensor, ele foi um dos construtores, né, ele participou da construção da ferrovia Paranaguá-Curitiba, por isso até hoje nós temos em uma das curvas da rodovia o nome Volta Saporski, que é a curva em homenagem a ele. Mas o feito mais importante dele, além de construir escolas, rodovias, foi justamente o apoio total aos imigrantes que aqui chegavam. Ele conseguiu que lá em 1875 o governo paranaense dedicasse verbas e terras para a construção de colônias polonesas. E isso mesmo, nós não tínhamos bairros na cidade naquela época, nós tínhamos colônias. Observem aqui neste segundo mapa, que é o mapa de Curitiba atual, esses espaços que estão pintados ali são mais ou menos onde ficavam as colônias polonesas lá na época dessa imigração. Muito interessante isso, né? Mas e hoje em dia? Nós temos ainda descendentes de poloneses em Curitiba? Sim, gente, eu vou contar para vocês um segredo.
Nós somos hoje, Curitiba, o espaço do Brasil, a cidade brasileira que tem a maior colônia de descendentes de poloneses. Isso mesmo. E junto com esses poloneses, nós tivemos uma diferenciação na nossa alimentação. Quem não gosta de um pirogue, de um repolho? Batata. Vocês sabiam que os poloneses eram exímios plantadores de batata? Isso mesmo. Além disso, os poloneses trouxeram para a gente suas características, sua força, sua vontade de trabalhar, sua alegria de viver. Tudo isso então veio com os poloneses. Muito interessante essa história, não é mesmo? Agora eu vou chamar a professora Adriane e ela vai continuar com outros povos, com outros espaços. Venha, professora Adriane. Oi! Agora a aula é comigo. Eu já volto, tá bom, pessoal? Então vamos continuar. Vamos lá. Saímos agora do povo polonês e vamos para o povo italiano. A nossa maior colônia aqui em Curitiba do povo italiano é em Santa Felicidade. E aqui nós temos o Portal do Bairro, que foi construído e inaugurado em 1990. Então vamos lá. Aqui nós temos uma visão panorâmica de Curitiba na época da chegada deles, lá por volta de 1872. Eles vieram porque lá na Itália não estava sendo muito fácil. Então eles vieram para cá em busca de novas oportunidades. Aqui eles iniciaram as atividades nas plantações de café. Isso mesmo. E aqui é o bairro de Santa Felicidade. Ali fica a posição em Curitiba de Santa Felicidade. Então, lá no bairro Santa Felicidade tem uma cascatinha. Essa cascatinha, ela deu o nome a um bairro, ela deu o nome a um restaurante e é uma beleza natural incrível. E no meio da cidade. Legal isso, né? Muito bem. Aquela carroça ali ao lado, ela era utilizada lá no início, quando eles começaram as suas atividades e vendiam os produtos lá no centro de Curitiba. E agora ela está ali servindo de decoração no mesmo restaurante. E para mostrar para nós o início de toda a história. Não é? Legal, né? Temos também, no bairro Santa Felicidade, o Bosque São Cristóvão. Aqui acontece todas as comemorações. A festa da uva, a festa do vinho. E ali nós vamos ter a imigração italiana. Muito bem, então vamos continuar. Agora nós vamos para outra etnia. Chegaram lá em 1915 de navio os japoneses e trouxeram consigo toda uma cultura, comida, né? Dança e muitas cerejeiras. Essas cerejeiras estão lá na Praça do Japão, onde nós temos uma réplica de um castelo. Isso mesmo, que dentro tem a Biblioteca Idehanda. E essa praça, ela mostra também alguns lagos, algumas árvores, tudo que tem na cultura japonesa. Nós temos a lanterna também, que faz parte dos jardins que tem lá no Japão. O portal japonês, que foi colocado quando teve uma reforma lá nos idos de 1990 na Praça do Japão. E ali o Buda, né? Que também eu vou ter lá na Praça do Japão. E a escultura moderna que nós temos lá é essa de Tomio Otaki. Ela está representando o Sol e a Lua. Porque quando aqui é dia, lá é noite. Legal, né?
Isso daqui é a modernidade num espaço que está mostrando toda uma cultura de uma etnia. Continuando, vamos para o memorial ucraniano, uma outra etnia. Os ucranianos nos trouxeram também, como a professora Sandra falou lá dos poloneses, alimentos. Os poloneses, eles comem o pierogi. E vocês sabiam que os ucranianos comem pierogi? Mas na verdade é a mesma coisa. Lá no memorial ucraniano, no Parque Tingui, nós vamos ter uma réplica de uma catedral que ainda existe lá na cidade de Malé, no interior do Paraná, onde tem uma colônia enorme de ucranianos. Lá na catedral nós vamos ter o artesanato, pêsancas, bordados e uma réplica grande de uma pêsanca. Vocês sabiam que as pêsancas, elas nos dizem muitas coisas? Cada desenho, cada cor representa um sentimento: saúde, prosperidade e paz. E quando você ganha uma pêssega, a pessoa que dá, ela também dá tudo aquilo que está desenhado e pintado nessa pêssega. Legal, né? E também temos uma outra coisa muito interessante dos ucranianos: o bordado. Viu que legal? As camisas, elas são bordadas. Também mostram a região da onde vem aquela dança típica, aquele traço, aquela cor, e mostra toda uma cultura ucraniana. Vocês sabiam que lá na primeira e segunda semana de julho, aqui em Curitiba, nós temos o Festival Folclórico? No Teatro Guaíra, todas as etnias mostram um pouquinho da sua cultura através da dança. Aqui nós temos uma apresentação do grupo folclórico Poltava. Legal, né? Muito legal! Então vamos lá. Mas vocês acham que tudo isso para por aqui? Será que acabou esse ir e vir das pessoas? Professora Sandra, vem me ajudar. Será, Oi, professora? estudantes, voltei. Não parou. Passa aqui para o nosso próximo slide, professora Adriane. Observem aqui com a gente, pessoal. Esse movimento, como nós falamos, começou no Brasil lá em 1500 e não parou até hoje, e eu acredito que não vai parar nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque as pessoas continuam mudando de um país para outro. Muita gente chega aqui no Brasil, mas também muita gente sai aqui do Brasil. Olha só, e quais são os motivos que fazem as pessoas mudarem de país? Você saberia contar, professora Adriane? Vamos contar para eles? Então vamos lá. Olha só, pessoal, observem aqui na nossa nuvem de palavras. Existem muitos motivos que fazem as pessoas saírem de um país, sair do Brasil e morar em outro país, ou vir de outro país para cá. Trabalho é um desses motivos. Eu trabalho numa grande multinacional e fui transferida para um outro país, não é mesmo? Religião. Às vezes existem conflitos religiosos aonde eu estou e eu me vejo obrigada a mudar. Que mais, professora Adriane? Busca de melhores oportunidades de vida, financeiro, né? Estudo. A gente pode... guerras, desastres naturais, um grande terremoto, uma tsunami, acaba com o país e faz com que as pessoas busquem, então, outros lugares para morar. A empresa onde as pessoas trabalham pode transferir, né? Fazer a transferência. Isso mesmo. E vocês sabiam, estudantes, que aqui no Brasil nós temos uma política migratória? Isso mesmo. Essa nossa política migratória, ela vem com base num princípio da ONU, Organização das Nações Unidas, que diz que todo cidadão de qualquer lugar do mundo tem o direito de migrar de um país para outro. Isso mesmo. Essa nossa nova legislação, sabe, professora Adriane, trouxe alguns avanços bem significativos.
e ela foi assinada em 2017. Observem aqui, estudantes, primeiro avanço que foi muito importante é que ela dá aos imigrantes, às pessoas que chegam ao Brasil, a todos os estrangeiros, os mesmos direitos que nós que nascemos aqui no Brasil. Isso mesmo. E ela acaba com aquele termo, sabe, professora? Imigrante ilegal. Não existe mais. Então, todos os estrangeiros, quando chegam ao Brasil, eles têm que ser recebidos, acolhidos, e aí vai se providenciar a documentação, tudo o que é necessário para que essas pessoas consigam se adaptar ao país e também se desenvolver como pessoas. Interessante isso, não é mesmo, professora Adriane? Você quer contar uma novidade, uma curiosidade para eles? Quero sim. Observem aqui, estudantes, o nosso próximo slide. O Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, diz que atualmente mais de 3 milhões de brasileiros saíram do nosso país para morar em outras nações e que isso significa mais ou menos 4 vezes o número de pessoas que vieram para o nosso país. Isso mesmo, estudante. Interessante, né? 3 milhões de brasileiros. A gente pode pegar Curitiba e um tanto da região metropolitana. É como se uma Curitiba inteira e mais um tanto da região metropolitana tivesse ido embora do país. Muito interessante, não é? E esse movimento, esse fenômeno da movimentação de pessoas, ele é tão intenso no mundo que a ONU tem um departamento que estuda somente esse processo. E a cada 2 anos, eles emitem, então, o World Migration Report. Isso mesmo, ele é um relatório que conta tudo isso sobre esse movimento de pessoas. Observem aqui neste gráfico que está aparecendo na nossa tela. Em 2010, eram mais ou menos, de acordo com esse relatório, 51 milhões de pessoas em países que não o seu de origem. Olha só que em 2019 já passou para 272 milhões de pessoas fora do seu país natal. É muita gente, não é mesmo? É interessante a gente perceber tudo isso. Por isso esse relatório vale muito a pena ser lido por nós, né? Pessoas leigas até no assunto. Vocês sabiam que nesse relatório ele traz para a gente, por exemplo, esses dados por gênero, né? Se são mais homens ou mais mulheres, por idade, se são mais novos ou mais velhos, pela etnia, né? São vários os dados. Olha que dado interessante. Hoje, no último relatório, agora no de 2020, mostra pra gente que a cada 7 pessoas, uma tem menos de 20 anos, o que dá mais ou menos 38 milhões de crianças, adolescentes e jovens fora do seu país de origem. São dados realmente muito interessantes. E muitas pessoas, né? Muita gente. Muita não se espante se seu vizinho não for daqui, de Curitiba. Isso mesmo. E por que a gente está falando tudo isso para vocês, estudantes? Vocês, quando a gente conhece, né, a professora Adriane acabou de falar, vai que o seu vizinho é uma pessoa estrangeira aqui no Brasil, aqui em Curitiba. E vocês sabiam que nós somos uma cidade educadora? Vocês já sabem disso lá na escola, vocês já devem ter aprendido isso. Não é? É uma cidade educadora. Vamos lembrá-los? Vamos lembrar. Cidade educadora, Curitiba começou a fazer parte nesse movimento no finalzinho de 2018, quando foi feita uma legislação. O movimento das cidades educadoras, ele traz muitas cidades de todos os continentes. Então a cidade se coloca como uma cidade educadora junto a Barcelona, onde fica a administração dos movimentos das cidades educadoras. E quando a gente passa a ser uma cidade educadora, que é o caso de Curitiba, a gente assume todos os princípios da Carta das Cidades Educadoras. Isso mesmo. E esses princípios, eles falam pra gente que as pessoas têm que ter o direito ao lazer, ao esporte, à educação. O espaço precisa estar constantemente sendo melhorado. As pessoas precisam ser
empoderadas, o seu protagonismo precisa ser estimulado, tudo isso. Mas isso, gente, não faz parte de uma obrigação somente do governo da cidade. Isso eu, você, vocês aí em casa, todos nós que estamos morando hoje em Curitiba, somos então parte desse movimento. E o que isso tem a ver? Nessa carta, alguns princípios falam especificamente da chegada dessas pessoas, dos estrangeiros. Professora Adriane, você quer ler o princípio 16 para eles? Vou ler. Então vamos ler. Observem aqui na tela de vocês. Prestem bastante atenção. As cidades deverão estar conscientes dos mecanismos de exclusão e marginalização que as afetam e as modalidades que elas apresentam, assim como desenvolver as políticas de ações necessárias. Deverão, em particular, ocupar-se dos recém-chegados, imigrantes ou até mesmo refugiados, que têm o direito de sentir com toda a liberdade que essa cidade lhes pertence. Deverão consagrar todos os seus esforços no encorajar a coesão social entre os bairros e seus habitantes, de todas as condições. Interessante, não é? Parece difícil, pessoal, mas não é. Isso é uma prática do dia a dia. Quando a gente fala que a gente tem que cuidar desses estrangeiros, dessas pessoas que chegam aqui, para que eles tenham a liberdade de desfrutar a nossa cidade, tanto quanto os nascidos na cidade. E isso não é só com as pessoas que vêm de outro país. A gente tem pessoas que vêm de outros estados aqui do Brasil também, não é mesmo? E isso tudo a gente pode mostrar em 3 palavrinhas. Vamos à primeira, professora? Vamos. Olhem aqui, a primeira palavrinha que a gente vai mostrar para vocês. Liberdade. Isso mesmo. Todas as pessoas que chegam a Curitiba precisam ter a liberdade de trazer a sua cultura, de trazer suas raízes históricas, culturais e expressá-las. Não é mesmo, professora Adriane? Isso mesmo. E essa liberdade, às vezes, a gente tem uns probleminhas quanto a isso, né? Porque são culturas muito diferentes. A gente olha com certa estranheza, a gente desconhece, mas aí vem a segunda palavrinha, que é o respeito. Respeito. Isso mesmo. A gente precisa, então, respeitar. Eu vou aprender a conhecer essa nova cultura, esse novo modo de viver, esse jeito de fazer uma alimentação, de educar os filhos, que vem com essas pessoas para Curitiba. E além de respeitar, nós vamos, sabe o que, professora? Valorizar. Isso mesmo. Você quer contar para eles, professora, por que a gente precisa então dessas 3 palavrinhas? Valorizar. Já vamos conversar sobre o que nós temos em nós, mas nós precisamos valorizar toda a história que vem com essas pessoas, porque essa história que eles trazem, toda essa cultura, a comida, a vestimenta, o vocabulário, vai fazer parte da nossa cultura. Então nós precisamos valorizar, porque tudo isso que vem com essas pessoas, ele vai enriquecer a nossa cidade e a nós mesmos. Isso mesmo, pessoal. Esse tema é um tema muito interessante. Vocês lembram da primeira frase que eu disse lá no comecinho da nossa aula de hoje? Pois é quase uma missão impossível falar de tanta gente, de tanta cultura, de tantos hábitos diferentes em uma aula de 45 minutos. Mas o principal, e eu tenho certeza que é o meu objetivo e o da professora Adriane, é ter deixado vocês com aquela curiosidade de aprender muito mais sobre cada um desses povos que vieram para cá e que continuam vindo. Isso mesmo. E agora nós vamos para a nossa atividade. Vamos lá? E para a gente explicar para vocês a atividade de hoje, que na verdade não vai ser bem uma atividade para agora,
nós vamos retomar um pouquinho de tudo que nós aprendemos nesse período. Nós começamos lá com os suíços com a professora Adriane. Lembram disso? Do chocolate, dos queijos, do relógio. Canivetes. Isso mesmo. Depois nós falamos dos portugueses, os nossos colonizadores, que foram os primeiros que chegaram aqui em Curitiba, fundaram a vila de Curitiba, naquela aula que até foi comigo mesmo. Eu fui a professora daquela aula, lembram disso? Pois é, que eles trouxeram pra gente alguns hábitos como os azulejos, o bacalhau, a sardinha, os vinhos. Lembram? Em cada uma dessas aulas a gente tinha lá um videozinho. Depois vocês viram os ingleses, Beatles, o chá das 5, tudo que a professora Cida falou. Os alemães, lembram a professora Adriele que ela até colocou uma roupinha típica dos alemães? Isso mesmo, da banda de Santa Catarina, e que a Alemanha trouxe pra gente muita inovação, muita tecnologia na questão de produção de carros, na invenção desse veículo com motor. Tudo isso nós aprendemos nas aulas que antecederam esta aula de hoje. E na aula de hoje, o que a gente viu? Que são muitos espaços em Curitiba que trazem esta memória dessas pessoas que vieram para cá e ajudaram a nos constituir como cidade. Isso mesmo, de colocar a mão na massa mesmo, ajudar a construir. A gente viu lá no vídeo com a professora Fabiola também algumas informações bem importantes sobre essa construção. Aí nós vimos os povos, além dos povos que vieram do continente africano, dos espanhóis, dos japoneses, né, professora Adriane, dos poloneses, a grande maioria dos europeus. Mas principalmente, a gente sabe que a gente não pode esquecer da nossa história, que isso inclusive é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que vocês já viram isso, mas a gente precisa a história que está acontecendo hoje no nosso dia a dia. Isso mesmo, do nosso vizinho que pode ser um estrangeiro, do nosso vizinho que pode ser uma pessoa que veio de outro estado. O meu irmão, por exemplo, ele saiu daqui de Curitiba e foi morar em outro estado do país. Isso mesmo. Então, da valorização dessas culturas, do respeito e da liberdade que essas culturas precisam ter de se expressar e principalmente, como nos diz a Carta das Cidades Educadoras, de poder desfrutar da nossa cidade com toda a liberdade e com todo o respeito que eles têm direito. Professora Adriane, você quer agora contar para eles exatamente qual vai ser a atividade? Muito bem, mas antes eu preciso saber qual é a sua etnia. Ai. Você Olha tem só. misturinha aí, professora? Eu tenho. Os meus pais, meu pai é de origem, né, a família dele é de italianos. Inclusive o meu avô veio da Itália mesmo. A minha mãe já era uma misturinha. A minha mãe tem polonês e tem francês. E daí, no casamento dos dois, então eu tenho essa mistura no meu sangue. Então, a minha misturinha também eu vou ter o italiano, que são os descendentes vieram da Itália por parte da minha mãe, e por parte do meu pai, todos, né, os descendentes vieram da Polônia. E você? Qual é a sua misturinha? Você tem misturinha aí? E você sabe qual é a sua etnia? Da onde os seus antepassados vieram? Qual é a sua cultura? O que você tem de história para contar? Então é isso que vocês vão contar para nós e para as professoras que vocês têm quando vocês voltarem lá para a escola. Aí vocês vão poder conversar com os seus amigos e contar para vocês toda a cultura que vocês têm. Isso mesmo, pessoal. É muito importante a gente saber a nossa origem. Então, se você não sabe, procure saber, conversem com outras pessoas da sua família. Alguém há de saber de onde você veio. Se você tem parentes que vieram de outros países, se seus parentes já nasceram aqui, como é que foi essa sua história? Combinado assim? Aí você registra tudo isso no seu caderno e leva lá para a escola. E hoje, pessoal,
era o que nós tínhamos, não é, professora Adriane? Finalizamos mais uma aula. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, mas eu espero sinceramente que vocês tenham ficado com muita vontade de aprender. Um beijo para vocês, se cuidem e até a próxima. E até a próxima.